Olá, bom dia. São 11 horas e 30 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou o Márcio Croin e este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O nosso convidado de hoje é o Rodrigo Tavares, fundador e CEO da consultoria Granito Partners. O tema da nossa conversa é a corrupção nas empresas, como as fraudes afetam a competitividade das corporações e como elas podem aproveitar esse momento ruim para saírem fortalecidas. Sua participação é muito importante para nós. Escreva aqui na área de comentários do Facebook sua dúvida que no segundo bloco o Rodrigo responde para você. Antes de dar início à nossa conversa, vamos para o nosso telão ver o que vai movimentar a economia nesta semana que marca a virada do primeiro para o segundo semestre de 2017. Começamos com os indicadores quentes. O índice Bovespa está em alta de 0,65% aos 62.029 pontos. Acabou de mudar, estamos ao vivo, então está em alta de 1,26% aos 61.859 pontos. Vamos para o dólar comercial, que está em queda de 0,80% aos R$ 3,31. Em seguida, nosso próximo item é o que acontece no site da Isto é Dinheiro para fechar o giro das informações deste final de manhã. A manchete do site é a condenação do Antônio Palocci, o ex-ministro da Dilma e do Lula, a 12 anos e 2 meses pelo juiz Sérgio Moro. Em seguida, aqui embaixo, JF assina com a Cambuí acordo para a provável venda da Alpargatas. Esse é o tema também da capa da Dinheiro da semana, que mostra Wesley Batista tentando vender ativos e marcas e, claro, indo para o exterior, morar lá fora, que é uma das questões que eles mais querem. E aqui ao meu lado, líderes da base não garantem rejeição à denúncia de Janot contra Michel Temer. Esses são os destaques do www.istoedinheiro.com.br. Em seguida, vamos para a agenda da semana, com os principais dados econômicos do Brasil e do mundo. Hoje, o destaque vem da Alemanha. O Índice de Clima de Negócios, uma pesquisa com 7 mil empresas do país que mostra a confiança ou a desconfiança com a economia local. A expectativa é de um indicador de 114,4 pontos, acima dos 109,8 pontos do início do ano. Lembrando que o dado acima de 100 pontos indica a confiança do empresário. Amanhã, o tema principal também é a confiança, mas nos Estados Unidos. O índice de confiança do consumidor está em queda. É esperado um indicador próximo a 116 pontos. Os cidadãos americanos continuam confiantes no desempenho econômico, mas sem a força que demonstraram em março, quando o índice estava em 126 pontos, ou seja, 10 pontos acima da marca esperada para junho. Já na quarta-feira, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão que protege o funcionamento do livre mercado, decide sobre a fusão das redes de ensino superior Croton e Estácio. As informações conhecidas até aqui não são nada boas para essa fusão e o CAD pode reprovar essa operação. A nossa próxima página mostra a quinta-feira. A gente continua no Brasil nessa quinta-feira. O Brasil vai ser a divulgação a expectativa de uma... Continuamos no Brasil na quinta-feira. Para falar da inflação, a Fundação Getúlio Vargas divulga o IGPM de junho, o indicador conhecido pelos reajustes do aluguel e das contas de luz. Há um ano, em junho de 2016, a inflação acumulada em 12 meses estava em 12,2%. Agora, a expectativa é que o IGPM apresente deflação de 0,7% no acumulado de 12 meses. E no último dia útil do primeiro semestre, mais um indicador de inflação, agora na zona do euro. O índice de preços ao consumidor deve cair 0,2 ponto percentual em junho, para 1,2% no acumulado de 12 meses. E o nosso destaque da semana é a corrupção das empresas e nas empresas. Desde o início da Operação Lava Jato, dezenas de companhias mostraram que as relações entre o público e o privado parecem só funcionar por meio de fraude. Rodrigo,
como isso mexe com a competitividade das empresas. Seja bem-vindo. Você que esteve no Fórum Econômico Mundial e lidou bastante com isso, como que isso mexe, por favor? Márcio, nós podemos olhar para a competitividade como se fosse um prédio com vários pisos. Um deles tem a ver com transparência pública. Quanto mais transparente for um governo e um país, melhor será o seu índice de competitividade. O Brasil já é um país pouco fácil para fazer negócios. Nós temos o famoso custo do Brasil e isso significa inflação alta, juros elevados, uma burocracia labiríntica, infraestrutura deficitária. Além disso, nós temos também um indicador nesta equação que é a corrupção. Se nós analisarmos o último índice do World Economic Forum sobre competitividade, onde o Brasil está posicionado no lugar 81 em 138 países, diz claramente que o segundo maior obstáculo à competitividade do país é corrupção, sendo o primeiro a altíssima carga tributária no país. Isso aumentou nos últimos anos com a Operação Lava Jato? Sim, tem aumentado. O Brasil está no lugar 79 no índice de International Transparency, o índice de transparência, e está no lugar 81 de competitividade do Fórum Econômico Mundial. O Banco Mundial dá uma indicação clara, diz que em países onde existem práticas de corrupção, isso encarece cerca de 10% os negócios nesse país. É verdade que existem vários números para apontar a corrupção no Brasil. Um deles diz que o valor da corrupção anualmente varia entre 50 a 100 bilhões de reais no Brasil. Isso obviamente dificulta o exercício das atividades privadas no país. E como que essas empresas deveriam tratar esse assunto ou como elas poderiam evitar esse assunto? É possível? Sim, é possível. Repara, quando nós falamos de responsabilidade corporativa, várias pessoas utilizam esse termo, mas esse termo significa várias coisas ao longo da história. Então, em 30 segundos é importante os leitores e quem nos assiste em casa saber exatamente o que é que significa responsabilidade corporativa. Há 100 anos atrás, responsabilidade corporativa significava ter grandes filantropos doando dinheiro para impactar a sociedade. Então temos Andrew Mellon, Andrew Carnegie nos Estados Unidos, que criaram o Carnegie Hall, o Museu de Belas Artes de Washington. Aí são atividades muito centradas na figura do filantropo, muito centradas na figura do fundador daquela empresa. Nos anos 30, 40, 50, até a década de 70 nos Estados Unidos, começaram-se a inserir algumas práticas de regulamentação e de boas práticas trabalhistas dentro das empresas. Isso tem a ver com os princípios de Sullivan, ou em 1935, isso é uma data interessante, foi quando os empregados nos Estados Unidos tiveram a possibilidade de se reunirem em sindicatos. Desde a década de 80 até a atualidade, a maior parte das empresas absorve a ideia de responsabilidade corporativa através de ações externas, através dos seus institutos, dos seus centros, das suas fundações, tem ações de filantropia corporativa também. Mais recentemente, e isso sim, agora interessa, a principal tendência nessa área de responsabilidade corporativa é que as empresas nos últimos anos, elas começam a inserir transparência, responsabilidade e sustentabilidade na sua estratégia, nos seus produtos e nas suas cadeias. É como se a empresa absorvesse na sua estrutura óssea a componente de transparência e de sustentabilidade. Agora, Márcio, você pergunta, isso é novo? Sim, é novo. Tem 5, 10 anos. E por que as empresas fazem isso? A resposta é muito simples. Não é necessariamente porque elas estão mais preocupadas com o impacto social ou ambiental, é porque, estatisticamente, está demonstrado que uma empresa socialmente mais responsável, uma empresa que absorve princípios de sustentabilidade, é uma empresa mais rentável. Nós estamos aqui na Bovespa, por exemplo, se nós compararmos o índice da Bovespa desde 2005 com a rentabilidade da carteira do ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, a rentabilidade do ISE cresceu 145% nos últimos 12 anos, a rentabilidade do Ibovespa cresceu 94% nos últimos 12 anos também. Então é lucrativo ser mais sustentável. E as empresas que não cumprem com o que elas dizem fazer, elas são punidas também pelos consumidores, pelo mercado e até pelo meio empresarial? Sim, fortemente punidas. Eu acho que em meio à Lava Jato, onde existe uma tendência quase epidérmica, carnal do nosso lado, identificar as empresas que são ruins no Brasil e que contaminam o tecido empresarial brasileiro e que mancham a imagem pública do Brasil no exterior perante
empresários e perante investidores. Além disso, que esse é o caminho mais fácil, é o caminho que nós temos tendência a fazer, além disso, é importante identificar quem não são os patinhos feios. Quais são as boas referências corporativas no Brasil, porque elas de facto existem. Vários exemplos disso. Se nós analisarmos o Dow Jones Sustainability Index, que é o índice que junta as 315 empresas com melhor responsabilidade corporativa no mundo, destas 315, 7 são brasileiras, por exemplo. Na carteira do ISE nós temos 39 empresas, com a chancela do programa Proética, que é o programa de boa responsabilidade corporativa e de transparência corporativa da CGU em Brasília. Temos 25 empresas que foram carimbadas com esse selo o ano passado. Então nós temos boas referências. Eu acho que é salutar mencioná-las também. Elas não são só estatística. No Dow Jones Sustainability Index, dessas 7 empresas, inclui o Itaú, inclui a Itaúsa, inclui o Banco do Brasil, inclui a Cielo, inclui a CEMIG, inclui a Embraer e inclui a Fibria também. Esses são bons exemplos de boas práticas corporativas, de boas empresas que mostram um Brasil diferente no exterior. A gente já volta a falar sobre empresas e como a corrupção afeta o dia a dia delas. Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Descomplicando a Economia, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. O tema de hoje é o empreendedorismo. Muitas pessoas estão aproveitando a crise para abrir o próprio negócio. A grande pergunta é, este é o melhor momento? É difícil dar uma resposta objetiva. O fato é que a crise abre algumas oportunidades para, por exemplo, você começar a estudar o seu mercado. Qual é o produto ou serviço que você pretende oferecer? Você já definiu o seu público-alvo? Já definiu a cidade ou será um produto vendido através de comércio eletrônico? São questões importantes. Faça um plano de negócios. É impossível você criar um novo negócio sem um plano de negócios. E se você não tiver expertise nisso, procure entidades que podem auxiliá-lo. Por exemplo, o Sebrae. Outra questão fundamental é a gestão financeira. Eu já vi muita ideia inovadora morrer por uma gestão financeira ruim. Ou seja, ou você é um especialista em gestão financeira ou tem um sócio especialista. O erro mais comum é as pessoas não conseguirem mensurar o tamanho do capital de giro necessário até o serviço ou produto dar retorno. Muitas vezes o dinheiro acaba antes, a pessoa recorre ao mercado financeiro, ao mercado bancário e pega um crédito muito caro, incompatível com o plano de negócios. Isso é um erro que mata muitas pequenas empresas. E por fim, a questão mais importante. Se você de fato tem uma ideia inovadora, tenha em mente de que não há crise para ideias inovadoras. Ideias inovadoras sempre terão clientes e elas geram rupturas no mercado, criam novos nichos. Portanto, não tem por que você esperar a crise passar para estabelecer uma ideia inovadora. Agora, se a sua ideia é muito parecida com algo que já existe no mercado, talvez seja melhor fazer um estudo com mais cautela e esperar um período de retomada do crescimento econômico. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu queria apenas informar que eu estarei de férias nas próximas 2 semanas e nós retornaremos com o quadro Descomplicando a Economia no dia 17 de julho. A você, um grande abraço e até lá. De volta com o Rodrigo Tavares, fundador e CEO da Granito Partners. Rodrigo, Lava Jato mudou alguma coisa na percepção das empresas? O que essa investigação, grande investigação que revelou uma grande corrupção envolvendo o setor público e as empresas, traz de lição para todo mundo no mercado? Eu acho que houve uma alteração de comportamento ou de percepção a 3 níveis. Primeiro, os próprios líderes das empresas sendo forçados pelo mercado, sendo forçado pelos seus próprios empregados a ter empresas mais transparentes, mais cristalinas. Segundo lugar, uma pressão dos consumidores. Estatisticamente, consumidores têm uma apetência, um apetite maior por produtos que são produzidos de forma que não impacta negativamente o meio ambiente e, obviamente, produzidos de acordo com princípios de transparência corporativa. E, em terceiro lugar, Márcio, há um ponto que geralmente é negligenciado, mas é igualmente importante. A maior parte das empresas que estão sendo apontadas como fazendo parte deste esquema de corrupção no Brasil, elas são empresas listadas. Sendo empresas listadas, elas são investidas por vários detentores de ativos internacionais.
O mercado global de capitais gera anualmente 78 a 80 trilhões de dólares. Um terço disso é gerido segundo princípios que incorporam a sustentabilidade, boa governança, bons princípios sociais. Um terço do mercado investe em ativos, nomeadamente private equity, que têm uma boa governança. Então, o terceiro capítulo é ter os CEOs de várias empresas listadas brasileiras sendo pressionados pelo mercado de capitais, por investidores internacionais que querem que essas empresas se redesenhem de alguma forma para serem mais transparentes. Porque a gente ouve bastante as pessoas reclamando que querem que as empresas fechem, todas essas empresas que estão envolvidas em corrupção, o que parece um erro, né? Afinal, os gestores podem ser punidos, mas essas empresas deveriam ser preservadas por conta dos empregos. Como que a gente pode mostrar para essas pessoas que existe uma dissociação entre os gestores e as empresas? Eu acho que nós, em vários países, e no Brasil nós não somos exceção, temos tendência a ser demasiado espontâneos e demasiado fabris. E mediante o problema, nós temos que ter alguma serenidade para interpretar exatamente aquilo que está acontecendo. Então, é incorreta a afirmação de que o mercado corporativo brasileiro está manchado. Existem, como eu mencionei há pouco, boas referências internacionais, oriundas do Brasil, são boas referências na área da sustentabilidade. Também é incorreta a afirmação de que as empresas que já foram mencionadas, elas estão integralmente manchadas. Não é necessariamente verdade. Eu acho que é possível entrar numa empresa, extrair a parte contaminada ou cancerígena daquela empresa e renová-la de certa forma, porque uma empresa que tem 50, 60, 70 anos de contribuição e de empregabilidade no Brasil, certamente tem uma contribuição positiva que já deu. Se for transparente, essa componente obviamente pode ser maximizada no futuro. Existem exemplos internacionais que mostram empresas que se envolveram em casos de corrupção e voltaram melhores, mais transparentes e com a confiança desse... Sim, existem vários exemplos, principalmente na Europa e principalmente no Reino Unido, depois do Bribery Act de 2010. Bribery Act é o quadro legislativo britânico para evitar a corrupção, que serviu de referência a vários outros países. Aí sim, empresas que estavam habituadas a ter práticas menos transparentes no exterior, elas foram obrigadas a se recalibrar e ao se recalibrarem, elas ganharam uma alavancagem no mercado maior do que aquela que tinham. E como que você enxerga as empresas brasileiras nesse momento? Elas vão passar por esse momento? Muitas vão desaparecer? Não tem alternativa. Empresas que não se recuperam em termos de transparência, elas estão condenadas ao fracasso. A Lava Jato ela tem que ser interpretada com serenidade e nós temos que conseguir olhar para todo o tecido empresarial brasileiro com alguma qualidade e com alguma sofisticação também. A resposta a essa pergunta é sim, existe a possibilidade dessas empresas se transformarem, mas nós temos que ter consciência que esse processo é extremamente difícil. Mas com a pressão, com os 3 tipos de pressão que eu mencionei há pouco, sim, é possível que essa transformação, essa recalibragem das empresas aconteça rapidamente. A JBS é uma empresa de capital aberto, então existiria um olhar mais atento sobre ela, sobre esses níveis de transparência, ao contrário, por exemplo, do Odebrecht, que é uma empresa de capital fechado. A saída poderia ser a Odebrecht abrir o seu capital para justamente ficar mais transparente para esse público? Isso faz sentido no mercado corporativo? Teoricamente sim, mas a Odebrecht não está preparada para abrir o capital, nem no Brasil, nem no exterior. Investidores ainda olham para a Odebrecht como uma empresa nociva ou cancerígena de alguma forma. Então é importante a empresa se revitalizar e isso pode demorar alguns anos antes dela entrar no mercado. Revitalizar significa trocar sua gestão? Como você traduziria o revitalizar para o nosso público? Significa que a estrutura óssea daquela empresa tem que inserir a responsabilidade corporativa. Isso não significa ter um departamento de sustentabilidade no final do corredor com um orçamento magro para ter algumas ações com alguns stakeholders de impacto social e ambiental. Não é isso. Isso é feito no mercado brasileiro há mais de 30 anos. O que a Odebrecht, e sem centralizar na Odebrecht, outras empresas que têm problemas de transparência, aquilo que têm que fazer é inserir responsabilidade social corporativa na estratégia da própria empresa, no ADN dessa empresa. A nível de governança, a nível de práticas, a nível de estratégia, em toda a cadeia de produção, em todos os produtos, só assim essas empresas conseguem se revitalizar, utilizando a mesma palavra, e eventualmente
serem listadas no futuro. Quando você esteve no Fórum Econômico Mundial participando desse fórum de competitividade, qual o grande exemplo que você enxergou lá, que você viu lá que seria interessante para as empresas brasileiras e mundiais replicarem? Eu fui membro do Conselho de Competitividade do World Economic Forum durante vários anos, até há relativamente pouco tempo. O Brasil é olhado pelo World Economic Forum com muita proximidade, com muita atenção e com muita preocupação também. Então, obviamente, um país com 210 milhões de habitantes e sendo a 8ª ou 9ª maior economia do mundo chama a atenção, mas depois há a sensação de quem está no exterior de que as lideranças brasileiras, seja no setor privado, seja no setor público, eventualmente no terceiro setor, ainda não estão, algumas delas ainda não conseguem preencher as expectativas que o mercado internacional tem sobre elas. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação e pela Prazer visita é todo aqui. meu. E obrigado a você pela companhia nesse Dinheiro na Semana de 26 de junho de 2017. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem o programa Dinheiro e Sustentabilidade ao vivo às 11h30 aqui na B3. Rodrigo Caetano comanda um debate sobre as ferramentas de investimento verde. Saiba como e o que as empresas estão fazendo para criar esse mercado. Não perca! E nós nos vemos na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios, tchau!